Boa tarde, estamos no ar com mais um Donos da Bola, o primeiro desta semana, agora sim, com futebol. Depois de um final de semana em branco, sem Grêmio e Inter dentro de campo, agora as preparações já iniciaram. E inicia também a participação de Simon Bianchini, direto da Central Band do Esporte. Fala, Simon. Tudo bem, Felipe? Boa tarde a você, a todo mundo que está ligado nos Donos da Bola. Uma informação, o Grêmio se representa hoje, após o final de semana de folga para os jogadores, uma folga planejada pela comissão técnica e também pela direção, já que tem a sequência de Campeonato Brasileiro, o Grêmio na briga pela Libertadores ao G6, G7 do Campeonato Brasileiro e também nas decisões da Copa do Brasil desse ano. Detalhe é o seguinte, quinta-feira o Grêmio joga com equipe titular em São Paulo, no Morumbi, contra o Tricolor Paulista. O único desfalque do técnico Renato Portaluppi é o zagueiro Kahneman, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. 3 jogadores disputam a sua posição, Wallace Reis, Fred e também Rafael Thierry. Renato terá 3 treinamentos para definir o substituto. O Grêmio não entrou em campo no final de semana, nem mesmo para treinar. Aliás, o Grêmio se resumiu à política nesse final de semana. Os sócios do Grêmio demonstraram no sábado que estão muito satisfeitos com a gestão de Romildo Bolzan Júnior. O presidente, agora reeleito, terá várias missões para cumprir nos próximos 3 anos. Mais de 38 mil sócios estavam aptos para votar e eleger o presidente do Grêmio para o triênio 2017-2019. Mas apenas 6.602 participaram da eleição, comparecendo na arena ou votando pela internet. O atual presidente Romildo Bolzan, da Chapa 1, teve 85,3% dos votos. E a Chapa 2, de Raul Mendes, 14,7%. Com a reeleição, Romildo mantém a filosofia da gestão com base no equilíbrio das finanças. O Grêmio precisa continuar esse processo. Precisa cada vez mais melhorar os seus processos de desempenho, principalmente na despesa, melhorar a sua receita. A aquisição da Arena para nós se transforma cada vez mais numa necessidade para buscar novas fontes de receita, talvez seja o único fato econômico que tenha. O Grêmio é um clube ainda que não consegue superar todas as suas questões, todos os seus vencimentos de mês com a receita que recebe. Esse é um processo desafiador para nós ainda. Mas não é só de finanças que um clube de futebol vive. O objetivo também é a conquista de títulos e ter um time competitivo. Vencer essa Copa do Brasil e logo em seguida, no início do ano que vem, ser campeão gaúcho. E depois muito mais títulos pela frente. Esse é o desejo de todo gremista e é assim que nós vamos trabalhar. E por falar em Copa do Brasil, o Grêmio já passou por cima do Atlético Paranaense, do Palmeiras e do Cruzeiro. E agora vai encarar o Atlético Mineiro na disputa do título. E não é por acaso. Afinal, estar na final é resultado de um trabalho de longo prazo. Eu não reputo essa final da Copa do Brasil um acaso, uma situação. Não foi isso que aconteceu. O Grêmio tem um processo muito claro de um plantel já de 2 anos praticamente, de manutenção de jovens jogadores, talentos. O Grêmio tem uma continuidade técnica, o Grêmio tem uma comissão técnica permanente, o Grêmio tem um processo de continuidade, esse processo de continuidade e de correspondência às obrigações que assumiu frente aos jogadores absolutamente em dia, esse processo inteiro é que dá a dimensão correta da perspectiva de futebol que nós temos que ter. Outra prioridade do presidente reeleito serão as categorias de base. Romildo seguirá apostando na gurizada tricolor, principalmente em Luan e Wallace. Ambas promessas só sairiam se fosse muito bom para o clube. E o processo de futebol se dá exatamente nesse nível de conseguir manter jogadores jovens, ativos, e eu vou repetir isso mais uma vez, quebrando os paradigmas que eram anteriormente, que quase sempre foram realizados, de tu vender jogadores rapidamente por conta da sua virtude. Quer dizer, um jogador promissor se vendia rapidamente, o Grêmio conseguiu segurar esses jogadores, o Grêmio tem um plantel formado de jovens, o Grêmio tem uma mescla boa de jogadores importantes que fazem um bom time titular, que tem pelo menos grandes e boas reposições, boa parte do plantel. O Grêmio está muito próximo de fechar um 2016 com chave de ouro, levantando o caneco da Copa do Brasil. A conquista daria vaga para a Libertadores de 2017. Esse ano, o Tri da América não veio. Quem sabe, venha próximo ano. Mas, se vier, será com ou sem Renato? O Renato é um caso à parte. Nenhum treinador viria por 3 meses, o Renato veio.
O Renato é o nosso treinador para 2017, não tem a menor dúvida. Uma promessa aí do presidente Romildo Bolzan, que a gente já vai debater o resultado das eleições por aqui, claro, o futebol do Grêmio para a próxima temporada. Mas antes, Paulo Brito tem um recado. Tudo belezinha? Olha, como é que foi o seu fim de semana? Churrasco com os amigos, sorrindo, não sorriu? Tá com vergonha? Olha, você não pode ter vergonha de sorrir com os amigos, abrir aquele sorriso. Quando seu time ganha, tem 2 jogos na quinta-feira, você é colorado, gremista, tem que sorrir a cada gol do seu time. Não pode ter vergonha. Se você tem, a Sorri Fácil sempre tem uma loja perto de você. Afinal, são 100 lojas espalhadas por todo o estado, são 10 anos de experiência e você pode fazer o seu implante dentário. Falta um dente aqui na frente? O dente está torto? Olha, a Sorri Fácil tem aquele implante que você tanto sonha e você sabe. Consultando a Sorri Fácil, você pode parcelar, facilitar o seu pagamento e aí é barbada, né? Você vai sorrir à vontade. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Vem pra cá, Brito, vamos debater as eleições do Grêmio. Na verdade, algo que já estava praticamente definido, né? Romildo reeleito, Ribeiro. Não, mas foi surpreendente, né? Da maneira que foi, mas a reeleição não é surpreendente. Nos ônus de sábado que fizemos ao vivo, com a presença do presidente Romildo Bolzan, né? Acho que nós até falamos bastante a respeito desse tema, porque eu sinceramente prefiro avaliar o que vem pela frente, né? Que a matéria do Lucas, ele trata muito bem. O que é? Tem muita coisa, são 3 anos de mandato. Quer dizer, é muito tempo. E eu queria sublinhar uma coisa que é, pela última resposta do presidente Bolzan a respeito do Renato. E quero dizer o seguinte, o presidente, evidentemente, na minha opinião, teve mais de 85% de... 85,3%. Pois é. Teve muito em função da final da Copa do Brasil, não vamos nos enganar. Mas para chegar nisso aí, eu quero dizer que o presidente Bolzan tem uma certa estrela. O Roger deixou um legado importante que está ajudando em muito o trabalho do Renato Portaluppi. Pois Roger não foi nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira opção. Então, o acaso ajudou o presidente. Não vou entrar de projeto, olha não. O Roger chegou, deu certo, e aí se criou um establishment, entendeu? Onde o Roger... Se criou o quê? Um establishment. Onde o Roger, comandando a equipe, proporcionou uma mecânica de jogo apreciável e tudo mais. Bom, não deu certo até um limite. Renato Portaluppi, pois hoje recebi uma informação de que Renato Portaluppi não era a opção do presidente Bolzan. Era Antônio Carlos Zago. E o presidente Bolzan foi devolvido pelos seus parceiros, né, de que Zago não teria, talvez, o estofo, né, costas fortes e largas, para, de repente, motivar ou remotivar um grupo que estava perdendo o Roger e que precisaria de alguém para, né, ser rápido, eficiente, competente para fazer isso. Então, vejam bem, Roger não era o nome, Renato não era o nome. Pois esses 2 nomes foram um alicerce de Bolzan, excluindo toda a questão financeira, porque eu acho que o torcedor não liga para isso, com todo respeito, né? Foram um alicerce desse percentual fabuloso, surpreendente, para ser reeleito. Simon Bianchini tem uma informação sobre isso, sobre Renato. Fala, Simon. Consegui exatamente isso que o Ribeiro está dizendo. Aprofundei essa informação, fiz contato com um dirigente do Grêmio que me disse o seguinte: o nome de Renato Portaluppi foi uma condição do vice-presidente de futebol do Grêmio, Adalberto Praz. Quando ele foi convidado, Praz, que também é vice-presidente eleito dessa atual gestão, inclusive seguirá como vice-presidente eleito já nos 3 próximos anos, renovou ao menos essa condição na eleição de sábado, o Praz colocou a seguinte condição: eu aceito cargo, mas desde que eu tenha liberdade de escolher o técnico, que o meu técnico será Renato Portaluppi e o supervisor, o coordenador técnico, Valdir Espinosa. Foi um pedido de Adalberto Praz, vice-presidente de futebol, ao menos que Renato fosse o técnico, assim convencendo o presidente Romildo Bolzan Júnior. O Praz segue no futebol, Simon, porque ele não foi eleito como vice-presidente dessa vez, não estava na chapa. Pois é, entrevista na Rádio Bandeirantes durante a cobertura de sábado, Felipe, no FM 94,9 AM 640, o Adalberto Praz foi bem claro: o meu compromisso assumido com o presidente Romildo Bolzan Júnior vai até o final do ano, vai até dezembro.
É claro, o presidente na coletiva disse que o Praz seguirá, mas vai ao menos depender muito da final da Copa do Brasil e também da condição do Grêmio até o final do ano. É uma tendência que permaneça, mas o nome de Dorico Roman, que inclusive é vice-presidente atual, mas não vai ficar para a próxima gestão, foi um acordo, ao menos uma costura política, ele ganha força, ao menos para crescer no departamento de futebol, o Dorico Roman, até não dá para descartar que ele assuma o departamento de futebol em 2017. Aí entra uma observação minha, tá? Não sei se vocês vão discordar. Adalberto Praz, Odorico Roman e Valdir Espinosa não são as pessoas que irão contratar jogadores para a próxima temporada. O Grêmio não tem essa figura. Seria um diretor executivo. Na cobertura das eleições, conversando com o pessoal do Grêmio, dessa chapa vencedora, a tendência é não contratar essa figura. Eu acho que o Grêmio erra. Tem que trazer um diretor executivo. Parece, né, Felipe? Tem que contratar um cara que até não seja ligado ao clube, né? Daqui a pouco não seja um torcedor do Grêmio, mas que entenda do mercado da bola, que conheça, né, tanto o mercado aqui brasileiro, sul-americano, que tenha contatos na Europa. Me parece que o Grêmio necessita desse cargo, deste homem para trabalhar no Grêmio na próxima temporada. E até em relação à eleição, o que me chamou a atenção, essa diferença muito grande, foi que a oposição trouxe nomes, né, da história do clube. Trouxe Danley, trouxe Hugo de Leon, né, estava com o Luiz Carlos Goiano também acertado, né, e mostra que o torcedor ele não se apega somente a partir de agora, pelo menos observando a postura do torcedor, não só ao passado, né, ele não observa só aquilo que ele fez no passado, que o Darley fez no passado, que o Hugo de Leon fez no passado, tem que trazer algo novo. E o Romildo trouxe algumas coisas interessantes. Não tem, não, mas espera aí um pouquinho, eu vou passar já para Danielzinho e Paulo Brito. Não, tá tranquilo. O que o Grêmio tem de novo é a chegada na final de uma competição. Gente do céu, todo o resto sem dúvida, é desse tamanho. Sem dúvida, concordo então, com o qualquer pessoa que entrar para presidente do Grêmio, se chegar a final, se ganhar, leva. Não esquece qualquer tipo de gestão, qualquer tipo de planejamento. Se ganhar, leva. O debate é o Grêmio, mas eu vou citar o episódio do Internacional. Aos gritos de o campeão voltou, o presidente Vitório Pífero foi eleito presidente do Internacional. Por quê? Porque eu tenho muitas restrições à gestão feita por ele esse ano, mas ele tem na sua biografia títulos. Mas se fosse isso, Daniel, o Darley ia ser eleito, junto com o Raul Mendes. Mas o Darley era jogador. O Darley era jogador. Mas tem títulos. O Leão tem títulos. O Darley é jogador. Jogador é uma coisa, dirigente é outra. O Darley não tem experiência como dirigente. E não estava concorrendo, viu? E o presidente do Grêmio, quem votou muito, e a gente debateu isso bastante na Rádio Bandeirantes no apito final, tu vota pelo momento do time. O presidente Romildo Bolzan, eu acho que ele fez certo, não se envolveu em nenhum debate. Por quê? Porque está aí, está na cara do torcedor, Grêmio finalista da Copa do Brasil. A eleição aconteceu bem à véspera da grande final da Copa do Brasil, a possibilidade concreta e real, e que para mim vai se confirmar, do Grêmio campeão da Copa do Brasil pela 5ª vez. Então a eleição aconteceu neste momento, e o Grêmio está aí há poucos dias de decidir contra o Atlético Mineiro e com boas chances de ser campeão da Copa do Brasil. O presidente Romildo Bolzan tem uma estrela também de político, ele sabe costurar bem, né, uma candidatura, como prefeito de Osório, ele nunca perdeu uma eleição. Então ele foi presidente de partido, ele é um político, além de estar há poucos dias aí da decisão da Copa do Brasil. Eu acho que tudo isso está ligado ao grande percentual que teve Romildo Bolzan na eleição. E é aberto a sugestão, não sendo o técnico que ele queria, ouvindo os seus pares, ele chegou ao nome do Renato. Sem nenhum tipo de problema. Agora, ele não é centralizador como alguns dizem. Eu acho que o Zago não aceitaria os 3 meses também, viu, Ribeiro? Bom, eu não pode sei. ser, Eu só sei o seguinte. Renato Portaluppi, dada essa frase que é impactante, forte, né? Que já está convidado para... Não, o presidente deu uma informação, Ribeiro. Não foi convite nada, o presidente deu uma informação. Renato é técnico do Grêmio no ano que vem. Não, mas isso aí, só um pouquinho. O Renato já sabe disso? Mas é óbvio que sabe, né, Ribeiro? Não. O Renato ficou sabendo agora na entrevista do presidente, no sábado, no caso? Eu não sei. Eu só sei o seguinte,
que ele vai custar bem ele- mais caro. se ele mas- perder o título. Principalmente com o título, né? E eu te digo mais, ó, falando já nisso, agora o presidente se comprometeu. Não, mas ele não tá no negócio quando ele foi contratado. Não Se o Grêmio sei. fosse campeão, ele deve sei. ganhar um valor a mais em relação à produção, né? Claro que Chega sim. a Libertadores, Ele é vai campeão ter da Copa do Brasil, ganha ele um vai, valor. Ele vai ter a premiação, Claro. não tem a menor dúvida. Só ainda sobre o que o Daniel falou e ainda ligado ao resultado, como o presidente do Grêmio se elegeu com a possibilidade aí de ser campeão da Copa do Brasil, o Pífero entrou como grande campeão. O Internacional exatamente. está saindo como um vilão. Agora, se o Internacional se salvar e não for rebaixado, já muda tudo. Pois já eu não muda sei, tudo. aí eu acho que não. O Internacional, de repente, ganha 3 dos 4 jogos que faltam. Como é que o Pífero vai sair do Internacional? Não muda todo o... Não, nesse caso não, porque... Mas o não Inter- vai ser o vilão que está sendo... Não, no momento. mas o Daniel fez uma expressão hoje na Rádio Bandeirantes, no apito final, que para mim foi brilhante, como sempre, né, Danielzinho? Muito obrigado. O torcedor sofreu muito, e está sofrendo muito. Claro, né? não adianta. O Inter mesmo que saia, tomara, Ribeiro né? vem escapando da segunda divisão, vai ter volta... Mas não vai esquecer mas o que não sofreu. passa porque fica o sofrimento. o Brito. ponto- A diferença que eu vejo, e olha, foi respeitosamente, né? Eu não sou um grande conhecedor de política, eu tenho muita restrição de política de clube. Eu, particularmente, não gosto, mas o fato de eu não gostar não significa que não tenha que se falar, né? Eu também acho. Não, né? Nós estamos aqui para falar de futebol. Só que tem um detalhe, foi um vareio. E se fosse uma presença maior dos sócios, se tivéssemos mais sócios votando, eu acho que se manteria o vareio. Eu acho E o que foi futebol, o maior ele... número de... né, Foi. em eleições de O clube futebol até ele é agora. decisivo. Por exemplo, não ganhou um título. Não ganhou o título. O ano do Grêmio até agora, em relação a título, nada, zero. Só que o Grêmio está perto de conquistar um título representativo. Então, isso é óbvio que influenciou. Eu não vou tratar como regra geral. Tem o cara que se apega a questões políticas, analisa um pouco mais da gestão. Agora, não é todo sócio que vai chegar e vai dizer o seguinte, vou votar no Romildo Bolzan porque eu gostei do balanço do Grêmio. A gente está relembrando aí não alguns vai. dos principais jogos da gestão Romildo Bolzano. olha aqui, ó. Por É que não pênaltis pode, contra o Corinthians. não pode Copa do dizer que Brasil. foi o acaso, né? Chegar à Copa do Brasil. Claro que é uma competição Quem é de que disse mata-mata. isso? Tu. O jeito que tu fala dá pra entender isso, né, Ribeiro? Não. Espera aí um pouquinho. Será que eu vou ter que desenhar aqui? Desenha? Eu prefiro. Tá bom, então eu desenho para ti, então. Mas eu acho que ficou bem claro para o nosso telespectador que eu disse que as escolhas de Romildo Bolzan, Foram sem querer. Roger e Renato vieram ao caso. Tá, mas quando o Roger porque nunca começou a foi comandar o primeira Grêmio, opção. quando o Roger começou a comandar o Grêmio, não teve todo um planejamento aí quando Teve. ele começou a dar resposta, deu Teve, certo. acabei de dizer Então que tá, o Roger então, deixou um então, legado. Então, coloca méritos pro Ribeiro, presidente Mas eu não também. tô- eu não tô dizendo que não tenha. Hoje, sabendo como é o futebol brasileiro, quem é que chega e diz o seguinte, eu tenho a convicção de contratar o técnico tal, tu só faz isso com o Tite. Só faz isso com o Tite, olha lá. Exatamente. Ninguém contrata o treinador que quer, não adianta. A prova que torcedor não está nem aí foi o número de votantes. Aqui, com todo respeito, eram 32 mil aptos pela 38 no Então, mas total. aí sócios, junto com o né? internet. Presencial, né? 32. 38 mil. junto com o internet. 38 sócios aptos. Quantos né? votos nós tivemos? 2 De mil? 38, 6 mil. 6 mil votos. 2 mil no pátio 32 e mil os sócios quatro, não né? foram votar. Ou nem o seguinte, pela internet ou sequer estava pela arena. muito fácil, Não é, Tava mas muito É que não a diferença dos Ou- dois candidatos, com todo respeito ao Romênio, era Torcedor muito não se grande, apega. né? Aqui a gente acompanhou já o embate, por exemplo, do Paulo Odoni contra o presidente Fábio Koff. Né? Naquela oportunidade levaram 13 mil sócios, num número bem menor de sócios que tem atualmente. Aí depois teve Homero Bellini contra Romildo. Aí teve 9 mil sócios, um pouco mais de 9 mil. Então parece que a disputa também presidencial ela foi ganhando menos força. E de um lá pra cá. feriadão, né? Também. E um feriadão, que né? feriadão. Sim, tu pode não estar. Não, hoje não Não é seja não. invejoso. Hoje não é Não, feriado. não, Hoje é não, véspera de não feriado. Hoje é seja- tão feriado hoje. Não seja. Hoje é dia útil, cara. Ô, Danielzinho, não seja invejoso. Não, eu Danielzinho. não- Deixa as pessoas Ribeiro Neto, aproveitarem. Olha o sol que Duas sai questões, fora. Duas questões. Sim, eu sou invejoso. E segundo, hoje não é feriado, cara. Hoje é dia como? útil. A Tanto cidade não é tá vazia. feriado, tanto não é feriado que o Matheus trabalhou. O Matheus acompanhou
acompanhou o treinamento do Inter nessa manhã. Fala um pouco sobre o treino aí, Matheus. É verdade, o Inter trabalhou, muito obrigado. Tava muito calor, aliás, né? A sensação. Geralmente nessa época do ano esquenta, tu vê que coincidência. Todo ano, assim, chega novembro, dezembro, dá calor, eu não consigo entender isso. Fala sobre o treino, Matheus. Bom, o Internacional treinou, Felipe, hoje pela manhã no CT Parque Gigante e o técnico Celso Roth já esboçando o time. Só tem uma dúvida, né? Porque o Vitinho, ele treinou em separado. Ele fez um trabalho especial, até simulando que algumas situações de jogo, né? Cruzamento, finalização, corrida, treinou em separado. Aí no outro campo, o Roth fazia um trabalho coletivo com o time. Tinha a seguinte formação: Danilo Fernandes, William, Paulão, o Hernando e o Jefferson na esquerda, meio campo com Anselmo e Rodrigo Dourado, aí depois uma linha de 3 com o Sacha, Anderson centralizado e o Valdívia na esquerda, e com a ausência do Vitinho, o Ailon jogou no ataque. Foi essa a formação, o Alex acabou jogando entre os reservas. Outro time, né? E aí, aquela dúvida. Eu achei que tinha, mas a base o Celso Roth tem. Mas afinal, qual é o time titular do Inter? Não tem time titular. Não tem, assim, hoje parece que ele sorteia as bolinhas, entendeu? Cara, dependendo do jogo, ele põe mas vem aí, pra frente, ele sorteia. Agora o Serras que não tinha nada, agora é titular. O Paulo concorre. Não é titular. Não, mas ele não entrou? Não, Sacha, Anderson ele e não Valdívia. Entrou? Não entrou. Então, retiro Quem entrou durante o trabalho foi o Ariel. Aí até chamou a atenção quando o Ariel entrou no lugar do Ailon, o Roth falou o seguinte: quero te ver sempre na área. Sempre na área. Até porque o Ariel fora da área é um peixe fora do aquário, né? Vai morrer. Mas o que me deu a impressão, Felipe, foi que a intenção do Ariel era fazer um teste de cenário durante o jogo. Sabe aquela situação no segundo tempo, quando o Inter precisa de um gol daqui a pouco? Aí coloca o Ariel e coloca a bola na área do Ariel. Cruzaram bola pro Ariel. Sei que o Paulo Brito é fã do centroavante. Eu também sou. Acho que o time tem que ter um 9. Agora com o tem que jogar com 9, né? Mas o 9 é bom, né, Brito? Eu sou daqueles que ainda acredita que um centroavante tem que ter no time de futebol, é sempre importante. A prova é o Lucas Prato, o Fred, enfim, vários grandes centroavantes. Não é que tu não enche uma mão, viu, Paulo? Quer dizer pra ti, tá? Mas vários não tem. Porque não deixam formar, não contratam, não querem pontinha, correndo. E quando pegam bem na bola, acabam fazendo gol. Então é que não foram, não querem. Não está mais na cabeça, na mentalidade do brasileiro ter centroavante dentro da área. É isso. Agora, a lesão do Ceará deu uma mão para o Celso Roth que eu vou te contar. Aí ele colocou o William onde é a posição dele, melhor lateral do Brasil, eu acho, lateral direito, talvez tenha um ou dois brigando com ele, e abriu a vaga para o Valdívia no meio. Se o Anselmo tivesse uma distensãozinha, eu acho que arrumava todo o resto. Tá, mas quer botar quem? Você citou agora o Brito. Quer botar quem na vaga do Anselmo? Não, o Rodrigo Dourado, entra o Serras também. Tu sabe a minha opinião. Não quero Serras, é brincadeira. Um volante só. É forte esse homem, tipo. Não. Olha. Um volante só, não existe mais isso de um volante, dois volantes. Todo mundo marca na hora que tem que marcar. O Inter lá contra o Palmeiras, não estava todo mundo marcando, pegando o centroavante voltando, o atacante voltando, o meia voltando. Não tem, vai jogar com um volante só. Então, Rodrigo Dourado, Anderson, Valdívia, o Serras voltando ao time. Então, eu acho que esse seria o time para jogar em casa contra a Ponte Preta nessa Copa do Mundo que o Inter vai ter na quinta-feira. E sobre essa Copa do Mundo, quem está falando é o Valdívia. Concedeu entrevista coletiva nesta manhã, a gente vai conferir um trecho. Sim, vai ser, reta final vai ser uma final, né, para nós, principalmente o jogo de agora contra a Ponte Preta, onde temos que vencer, nem pensar em empatar e muito menos em perder. Então, estamos focados, acho que vai dar tudo certo se a gente querer mesmo, for para cima da equipe da Ponte Preta, vai dar tudo certo. Estamos treinando bem, estamos focados, e é um jogo que não podemos dar mole. Temos que vencer, temos que... tudo que a gente não jogou o ano todo, temos que jogar nesse jogo. Então é um jogo decisivo e nós temos que vencer. Não tem saída, né, pessoal? É vencer ou vencer. Qualquer tropeço, acabou o campeonato. Que negócio, sabe o que me preocupa? É por isso que eu digo que tem que atacar. O negócio é o seguinte... Calma, temos cara, que vencer. calma. Mas isso é óbvio que nós... O Inter tem que vencer vou dizer há anos, né?
há muito tempo. Então não é que os jogadores... Que bom que os jogadores saibam que tem que vencer. Já é uma grande coisa, né? Mas não é isso que vai fazer o Inter vencer. Como? Tem que saber como vai vencer. Né? O Internacional... Então, como é que o Inter ganhou do Coritiba e do Figueirense? porque Deus isso ajudou. Não Deus ajudou nada. Deus foi aqui... Não, vai na organização, vai numa bafa, vai do jeito. Que abafa contra o Curitiba, o cara errou, o Tu quer ver? perdeu o pênalti. Quando o Internacional se alçou, quando o Inter se alçou, empatou com o Santa Cruz. Fez 1-0, 6 minutos, olha, vira em 5. Então é toquinho de calcanhar aqui, passezinho pra lá, inversão de jogo, né? E não produziu. E aí o tempo passou e não tinha mais solução. Então, velho, não tem mais organização. Vai chegar um determinado momento que o Paulão vai se atirar, o Hernando vai se atirar. Isso está acontecendo já. E isso fez com que o Internacional vencesse 2 jogos. Sabe um defeito que teve até o técnico Celso Roth com toda a direção? É que, por exemplo, colocou o William no meio e analisou que ele estava tendo um bom desempenho. Só que esse bom desempenho, que até eu concordo que ele teve um bom desempenho, claro que pecou na finalização, não teve resultado. Claro. O momento que o Inter teve resultado foi quando o William estava na lateral direita. E o Inter não precisa de bom desempenho agora. O Inter precisa de resultado. E tem o resultado quando o William joga na sua posição de origem. E eu quero o resultado de Simon Bianchini e a interatividade. Fala, Simon. Olha só, pelo Facebook, os donos da bola RS. Você bota lá na pesquisa os donos da bola RS, curte a nossa página e participa. Débora e Jefferson, perfil só, viu? O Romildo tá colocando as contas em dia e ainda ganhando um título vai entrar na galeria dos grandes presidentes que já tivemos, certamente, torcedor do Grêmio. O Alvonir Souza, bancado, o Grêmio está com a melhor gestão dos últimos anos. Lembrando que temos um time limitado, porém com as contas economicamente entrando em dia. O Alvonir de Canguçu. Tem mais uma participação agora do Inter. O Rodrigo Alemão está perguntando, Alessandro, ajeitaria o meio-campo do Inter para 2017? Rodrigo de Canoas. E grande abraço para o Ferrugem, lá de Bagé. Fala, Daniel. Olha, eu não sei se o D'Alessandro resolve o meio-campo do Internacional em 2017, mas esse aqui, ativo, resolve a sua relação a 2, não é, Luciana? Resolve mesmo. Olha, para você ter uma vida mais prazerosa, mais gostosa, satisfazer a sua parceira, que é uma das preocupações muito grandes dos homens, você precisa ser um gaúcho de fé e comparecer em casa com o ativo. Porque, olha só, amanhã é feriado, mas aí o pessoal chega em casa, tô cansado, não consigo, não vai dar. Olha, gente, não é assim não, tá? Você precisa do ativo, ele é seu parceiro rápido, prático, eficiente e o ativo não vicia e age por vários dias no seu organismo. E o mais importante é que é indicado para homens de todas as idades, porque não altera a pressão sanguínea, diferente dos outros. Então, meu amigo, para chegar na hora H e fazer bonito, não é o caso só de estar precisando, não, é para valorizar ainda o seu potencial, você tem que ligar 30810700. Promoção super especial hoje, tá, Daniel? Véspera de feriado, hein? Descontão nos pacotes promocionais, tá? E atenção, primeiro pagamento só lá em 2017. Que alegria. Gente, você vai fazer o teste, vai ver que é bom, só depois você paga. E a parcelinha ainda a partir de R$ 21,42. Economiza uma moedinha por dia, tá? E você tem seu ativo. E ainda entrega sigilosa e grátis para todo o estado. E a nossa central atende todo o Brasil. Então anota o número, porque não tem nas farmácias, é direto do laboratório. 30810700. E ainda tem um presente da Central, Daniel. Quantos minutos de promoção hoje? 10 minutos. Então tá, ó. Central liberada a partir de agora, 30810700. Liga pro ativo, muda a tua vida, meu amigo, tá? Se você tá precisando dar um up, valorizar seu potencial, liga 30810700. 30810700. Liga agora, 10 minutos de promoção, Felipe. Volta pra cá, Daniel, e eu já quero saber o feito do Brito. Tá em cima do laço já, Brito. Vai pro Antenados. Vamos lá pro Antenados, na Rádio Bandeirantes, a MFM. Meu feito de hoje vai pro Celso Roth. Só ele pode, nesses últimos 4 jogos complicados que tem Internacional, principalmente, como sempre diz o meu amigo Cláudio Duarte, o de quinta contra a Ponte Preta. Esse jogo é chave, é decisivo, a Ponte Preta vai se fechar no Beira-Rio, então vai ter que saber sair. Então só o Celso Roth, escalando certo o time do Internacional, e o time é bom, os jogadores são bons. Não, o time não. Os jogadores, tecnicamente, dá para fazer um time bom. Então ele tem que escalar certo. Só assim o Internacional pode ainda ter a esperança de sair. Como é que é o feito? Feito! Feito! Vamos para o intervalo comercial e a gente já volta.
Volta com os donos da bola aqui na tela da Band. Eu quero colocar em pauta agora o seguinte debate. O Internacional, olha atenção para os números. O Internacional, no segundo turno do Campeonato Brasileiro, em 15 rodadas, marcou 11 gols. Poucos gols marcados. Precisa justamente marcar gols para fugir da zona do rebaixamento, principalmente contra a Ponte Preta. Para você ter uma ideia, no ano passado, com 39 gols marcados, ou seja, 7 a mais do que em 2016, o Inter foi quinto colocado. Esse grupo, esse elenco, parece que tem essa característica, né? Faz poucos gols. A grande questão é a seguinte, o Internacional tomou 38 gols, né? Me socorre aí, 38 ou 39. Vamos dar uma olhada aqui na O Inter tabela. fez pouco, fez 32. Então a questão não é os gols que o Internacional toma, é os gols que o Inter não faz, porque o Atlético Mineiro que está na ponta de cima tomou 44 gols no campeonato. Então o problema é fazer. É isso aí, 38 gols E tá sofreu, fazendo fez 32. Está fazendo pouco, se tu analisar é pouco. É pouco, mas eu vou É dizer... menos de um por jogo. Mas a gente acompanhou jogos, né, Daniel, que o Inter criou muitas chances, né? E às vezes não é efetivo também. Pois é. Por exemplo, a gente fala muito do William. Quando o William entrou no meio-campo, ele teve N oportunidades mas ele não nas sabe, partidas. não Só sabe que concluir. Nesse ponto, nesse caso, ele não sabe, né? Ele tem, né, nesse ponto específico, ele não sabe Nós fazer. temos que ver qual é a relação defesa e ataque. Porque ano passado, o Inter, se não me engano, fez 7 gols a mais do que fez até agora. Teve diversos jogos com o Vitinho. Claro, que ganhando é o Inter aquela goleava de por 1-0. O que quer dizer isso? Pode tomar gol, Ribeiro. Não é, a questão é marcar. Mas, assim, Eu te citei o exemplo do Atlético. O Atlético tem mais de 50 gols marcados do campeonato, 55 ou 56, sofreu 44. Toma muito gol, mas faz muito gol. Você marca quando é que ele ganha. Pois é, ganha. Aí que tá. Assim, ó, esse time do Internacional, eu discuto muito. Eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui. Há quanto tempo... É um passado recente, tá? Nós vimos aqui e dizíamos para o nosso telespectador, o Internacional tem os melhores grupos do futebol brasileiro. Não, mas já mudou, né, Ribeiro? Não, mas isso já faz uns 3 ou 4 anos. Já. Faz tempo. Há 2 anos era assim. Não, mas fala assim, ó, o fulano de tal disse, não trata como regra geral, porque aí eu fico fazendo papel de bobo aqui, porque eu critico o grupo do Internacional e parece que tô elogiando. Mas, Danielzinho, eu não faço... tu é minha prioridade, tá? Mas eu não faço só para ti. Não, eu sei que tu não faz. Tá. Não é, então, assim, eu, ao contrário de ti, eu me coloco no meu lugar. Eu só acho que tu não pode passar para o telespectador algo equivocado. Só mas isso. Se dizia, era meio que um consenso, entendeu? Se dizia, também se falava. Não, e aí? Então, assim, ó, e daí? E daí? Então, assim, ó, esse grupo do Internacional é um grupo limitadíssimo. Nós ficamos aqui vendendo uma imagem. Não, mas o Inter tem grandes condições, né? O Internacional tem o Inter tem mas agora Seiras, pelo amor de Deus. O Anderson lá. Então, o grupo do Inter está desequilibrado. O grupo do Inter está desequilibrado há tempos. Tanto que até hoje se discute. Há uma diferença entre ataque e mas deixa eu falar então, deixa eu falar. Fazer o seguinte, o Simon Bianchini tem uma informação sobre o Valdívia, a gente até já ouviu o Valdívia. O Valdívia vai a julgamento por conta daquela situação do jogo contra o Coritiba, né? Então, Simon Bianchini, por favor, traga a informação sobre o STJD. O Valdívia pode ser julgado por uma declaração. A gente até tá vendo o lance aí do Valdívia que chutou no gol, defesa do goleiro do Flamengo e gol do Inter no rebote. O Valdívia pode ir a julgamento por uma declaração em entrevista, ô Simon? Exatamente, Felipe. Após a vitória do Inter contra o Coritiba, algumas rodadas, inclusive que veio no gol de pênalti, o Valdívia admitiu que ele simulou, que ele cavou o pênalti que levou ao gol do Vitinho, aquela partida dramática no estádio Beira-Rio. Pois então, na quinta-feira, ele será julgado no STJD, no Rio de Janeiro, no artigo 258, de 1 a 6 partidas, que diz o seguinte: conduta contrária à disciplina ou ética desportiva. Por simulação, o Valdívia, por essa declaração que ele admite ter cavado o pênalti, pode ser suspenso de 1 a 6 partidas. Lembrando que o Inter joga na quinta-feira contra a equipe da Ponte Preta no estádio Beira-Rio. Em caso de suspensão do Valdívia, ele não cumpre na quinta, cumpre na próxima partida contra o Corinthians. E o Valdívia disse o seguinte: eu se joguei. E até questionei ele hoje pela manhã na entrevista coletiva, aí... que eles, tinha que ser penalizado pelo dicionário, pelo professor de português. Se ele expressou errado ou se ele falou aquilo ali mesmo, daí ele disse que não poderia falar, que o pouco jurídico é que está tratando da situação. Aí na quinta-feira tem o pouco jurídico. Eu vou dizer uma coisa para o Valdívia, então, que ele certamente vai aprender o que eu aprendi, todos nós, né?
quando somos mais novos, temos o conselho dos mais experientes, né? Aqueles sem cabelo, aqueles assim, né? Ou assim. Não, né? Ou não. Tem uma expressão muito popular chamada... como é que é? Agora tu me perdeu, senhor. Em boca fechada... Em boca fechada não entra mosca. É que ele foi ingênuo, né? Ingênuo não, ele... vou deixar ingênuo. É que tu não pode ser irreverente sempre. Porque tu é escravo do que tu fala. Não adianta. Então, assim, ele certamente aprendeu agora, né? Que mesmo ele tenha se jogado, ele não tem que ficar se gabando, porque ele, na verdade, ficou se gabando, né? E às vezes isso dá azar. Né? Nessa hora o cara tem que ser reto, o cara tem que ficar na dele. Eu gosto do Valdívia como jogador de futebol, mas esse é um dos problemas do jogador brasileiro, né? Ele acaba ludibriando a arbitragem e fica orgulhoso disso, como se estivesse driblando um zagueiro, um volante. Ele acabou trapaceando o juiz e ficou feliz. O país é assim, tu quer que o futebol vá ser uma ilha. Aí tu se jogou-se. Então, assim, ó. Mas o mais importante que eu estava dizendo é o seguinte, então, o time do Internacional, é óbvio, eu acho o Valdívia um bom jogador. Tá? Eu acho o Serras um bom jogador. Né? Outrora o Anderson foi um bom jogador. Né? O Dourado bem é um bom outrora, jogador, né? Tá? Bem outrora. Mas assim, ó, infelizmente esse grupo vai sair lanhado dessa campanha. Né? Não, mas mesmo já tá, né, Ribeiro? Não mesmo que se livre do rebaixamento, o grupo já sai. Mas tu acha que vai ter muita alteração, por exemplo, em 2017, Ribeiro? Eu não imagino isso. A tatuagem acho que esse grupo vai ser mantido, uma boa base desse grupo vai ser mantido. Até porque, tirando o Vitinho, depois nós vamos falar aí, que parece que o Flamengo quer mesmo, vai fazer o quê? Hoje o Dourado, qual é a proposta que vai ter o Dourado? Qual é a proposta que vai ter o Valdívia? Até por conta disso, o Inter está renovando com os jogadores. O Internacional, infelizmente... Renovou com o Dourado. Mas isso aí são os bons, Dourado e Valdívia são os bons. O Internacional vai torrar um produto seu. É isso aí. Aí eu concordo com o Ribeiro. A questão é a vitrine. A vitrine não é boa. Hoje, se vier proposta, não é nem pelo que o Internacional sonha. Não adianta. A desvalorização, ela está aí. Mesmo que o jogador esteja jogando bem. Não adianta, o contexto é o que fala mais alto. E se coloca um grande ponto de interrogação no potencial técnico. Exatamente. De vários jogadores. A gente citou a garotada, né? Mas, por exemplo, o Nico Lopes. Ele vai continuar. Ele tá treinando, já tá treinando. Ele tá no time do Serras. O Nico Lopes tá no time do Serras. Celso Roth elogiou o Nico Lopes no treinamento. Elogiou o Serras também, né? E disse que o Nico ainda não tá 100% fisicamente. Ano que vem, mas o Nico... Ano que vem ele vai estar. Mas vai ser pro ano que vem, Ribeiro. O Nico deve ficar no banco contra a equipe da Ponte Preta na quinta-feira. Não, entrou o Ariel. Sabe por quê? Não. O Ariel treinou, agora treinou, né? Ariel, recomendação. Aí joga o Diego. Aí lá contra o Palmeiras entrou o Diego. Quando o Inter precisava desesperado de um golzinho. Aí, não sei, é difícil só uma entender. Questão do, Felipe, só voltando um pouquinho em relação ao Inter sofrer muitos gols e marcar poucos, né? Eu acho que a preocupação foi muito grande nisso, porque o Inter ficou, se não me engano, 19, 20 rodadas sempre sofrendo um gol em cada partida, pelo menos um gol, né? Terminava o jogo e tava lá, 1, 2, 3 pro adversário. E isso preocupa demais, entendeu? Então parece que o foco foi muito na defesa e esqueceu o ataque. Esqueceu de trabalhar o ataque. Parece que em alguns momentos aconteceu. E é de um técnico que fala muito em equilíbrio, né? E o trabalho do Celso Roth sempre mostrou times equilibrados. Isso a gente não pode criticar. E por isso que ele insiste muito nessa questão. Não há equilíbrio. Eu insisto, a zaga do Internacional ela não passa aquela segurança que deveria, mas tem time que tomou mais gol que o Internacional e está na parte de cima da tabela. Mas aí o resultado, Daniel. Não é resultado, Ribeiro, é a questão de tu ajustar ofensivamente o time. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O problema do Internacional está no ataque. Eu acho que também há um... Embora a defesa não passe segurança. A gente pode elencar um monte de problemas, tá? Repare na questão do Serras. Eu também acho que o Serras é um bom jogador. Desse assunto. Não, mas eu vou te dizer, e eu acho que a gente tem, eu pelo menos tenho essa pretensão. Né? Eu sei que você não gosta quando eu indiretamente critico a opinião das pessoas. Mas nós estamos aqui para elogiar e criticar. Não. Tá? Eu gosto e acho justo. Eu sou contra generalizar. Não é generalizar. O Serras hoje, por que o Serras hoje é tão forte? Vulnerabilidade aí? Por que o Serras hoje é tão forte?
Porque ele não tá jogando. Claro. Sabe? Então virou assim, meu Deus, houve interatividade nos próprios debates da crônica. Quer dizer, por que não põe o Seiras? Por que não põe o Seiras? Teve aquele treino no sábado, não teve? Que a torcida gritava olê, olê, olá, Seiras. Mas Cara, faz por quê? quantos jogos que ele não joga? Porque tá fora. Não, mas não é Ele comeu a grama no treino. Eu não sei. Porque ele é meio tropa de elite, né? Eu quero te ajudar, mas tu tem que me ajudar a te ajudar. Eu Então o confesso Seiras que tem que se ajudar. Na sexta-feira, por exemplo, acompanhei o treino, eu senti o Andrigo, por exemplo, mais participativo no trabalho de finalização, de armação de jogada do que o próprio Seiras. O que o Matheus tá falando... É só um exemplo, assim, mais do ou treino menos que eu o que tu acompanhei. segue pelo que é também a linha de pensamento que eu tenho em relação ao grupo do Inter. Tá, aí o que vem acontecendo? Celso, e eu critico constantes mudanças no time. Só que o momento do Internacional, o desespero é tão grande que o cara joga bem na quarta, repete a escalação para jogar no domingo. No domingo ele já não joga bem. E na outra quarta tem que entrar outro porque ele já não foi bem no domingo. E aí, então, o time não consegue manter uma regularidade. A análise do Celso Roth é pontual. Ela é pontual. Agora, assim, eu repito, eu gosto do futebol do Seiras. Quer dizer, eu gosto do Seiras do Santa Fé. Tá? Do Santa Fé. Quando tinha um time organizado, podem haver. Mais ou menos isso aí. Vamos colocar todas as situações que amenizam o mau desempenho dele. Agora, eu não vou esquecer que o Seiras, enquanto jogando, ele também não deu resposta. O Seiras não é o articulador. Mas eu sei que ele não Até o Felipe fez um levantamento em relação ao William Seiras, acho que foi, né, Felipe? Os números do Seiras, em alguns momentos, em vários pontos, né, específicos, são melhores que do William. É que esses negócios de números também, claro, no caso do Seiras... A última vitória do Inter, quem estava em campo era o Seiras. Mas ele não foi o melhor em campo. Meu Deus. Ele não foi o melhor em campo. De Almeida de novo. Mas, gente, quem é que está sendo regular na temporada do Inter? Danilo Fernandes, quem mais? Qual foi a última meia? Qual foi a meia que o Inter usou quando ganhou? Vamos usar isso também, né? Agora é pouquinho. Não, assim, eu acho que o número, nesse aspecto, eu contesto o número. A não ser do Paulo Pires que vem lá e traz a estatística completa. Paulo Pires eu aceito tudo. Mas se tu analisar o seguinte, o Internacional com o Seiras, qual foi a última vitória do Inter com o Seiras? Flamengo. Foi o Flamengo, foi a última vitória do Inter. O Flamengo fez 1-0 no jogo. Seiras saiu, o Internacional ganhou no segundo tempo. Então as pessoas não lembram. Então, não adianta. E vai valer e eu acho que o Seiras tem que jogar. Por que ele tem que jogar? Porque eu considero ele melhor que os outros, ele precisa ter sequência. E ele estava sendo... Não, aí é que tá, Ribeiro. É assim, eu tô vendo ele sendo tratado, e eu sou um crítico, repito, não estou sendo incoerente, eu acho que ele tem que jogar, só que ele está sendo tratado como a solução de todos os problemas no Internacional. E ele não é a solução de todos os problemas do Inter, até porque ele não é céu nem tanto a terra, né, gente? Claro. Então, ele não é a solução. Exagero. Me desculpe, Danielzinho, mas tu não respondeu a pergunta. Se quiser, eu posso desenhar. Repita. O Seiras estava jogando bem ou não? Olha, Ribeiro, ele estava na média dos outros, né? Não sabe, por que é tão difícil dizer que ele não estava jogando bem? Mas ninguém está jogando bem, Ribeiro. Esse é que é o detalhe. Mas então por que ele merece voltar ao time como todo mundo quer? Porque eu cobro coerência. O Seiras não pode jogar. Qual é a coerência que tu está vendo? O Seiras não pode jogar. O Seiras não pode jogar porque não dá velocidade ao time. Perfeito. Aí joga o Alex. Tá, e qual foi a última grande partida do Valdívia com a camisa do Inter, Ribeiro? Não sei. Por que o Valdívia tá voltando? Não sei. Qual foi a última partida ótima do Sacha? Ele vai e volta. Todo mundo vai e volta, menos o Seiras. É isso que tá se questionando, Ribeiro. Eu estou vendo aqui. Nós brincávamos aqui assim, ó. Nós tínhamos aqui, capturado por outras pessoas, evidentemente, né? Os fã-clubes, né? Então, neste momento... Eu estou vendo que Felipe Duarte é o presidente do fã-clube de Seiras. Eu quero criticar o Seiras, mas eu quero ver o Seiras jogar. Isso aí é verdade. O Inter pagou uma Babilônia para um cara que jogava na Colômbia e o cara não pega banco, Ribeiro. Mas tu estava vendo ele jogar e ele não estava rendendo. Mas, Ribeiro, ele oscilava. A gente estava fazendo análise, ele oscilava. Olha o seguinte cenário. O Andrigo entrou em campo já e o Seiras não entrou mais. O Ariel estava voltando de lesão. E entrou no jogo contra o Atlético Mineiro, quando o Inter precisava marcar gol e não optou pelo Seiras, que estava ali no time, treinando e jogando em alguns momentos. Vocês falam no Andrigo? O Ariel estava parado. E o Anderson? O Anderson estava praticamente fora e aparece agora no time e o Seiras foi perdendo espaço, perdendo espaço. Então ele não vem treinando bem. Aí é que o Inter também acaba gerando uma situação de especulação, né?
Pô, a cada momento que não coloca o sexto, começa a especular. Não, porque ele se manifestou em tal momento, disse que a situação estava uma M, aí por isso saiu. Não, porque pode ter alguma relação interna que não está agradando. Se isso aí Isso aí tu acaba gerando várias Se isso aí for motivo de punição, o Messi não joga mais na Argentina. Se especulou também nessa semana sobre o interesse do Santos no atacante Everton do Grêmio. Simon Bianchini. Pois é, Felipe, alguns times do futebol brasileiro já estão pensando na próxima temporada, como é o caso do Santos, que já está praticamente classificado à Taça Libertadores de 2017, e o técnico Dorival Júnior, que tem contrato até o final do próximo ano, pediu à direção santista a contratação de Everton, jogador do Grêmio. Tem contrato até 2020, só que o Santos fez a sondagem à direção do Grêmio, que negou qualquer possibilidade de transferência, só caso pagando a multa. Multa do Everton para o futebol brasileiro. Qualquer time do futebol brasileiro tem que pagar 130 milhões de reais para tirar o Cebolinha, ao menos, da arena. Para clubes do exterior, já se cogitou até no Manchester City, que tem interesse nesse atleta. 100 milhões de euros. É muito dinheiro. Os caras são fortes, meu Deus do céu. O que são fortes, seu Ribeiro? Não, digo assim, com todo respeito ao Everton, que eu acho que é bom jogador, que tem que, evidentemente, não vou aqui gastar minha saliva para dizer que todo mundo sabe o que eu acho do Everton, do Pedro Rocha. Né? O que tu acha? Eu não lembro disso. Tu não lembra, né? Eu tento apagar da minha memória. Você tem que botar o pé na forma, entendeu? Tem que aprender a chutar a bola, né? E acho assim, mas eu acho que o Grêmio não vai vir uma proposta tentadora agora. E o Grêmio acho que nem vai negociar. Então, eu acho que o Grêmio não tem realmente. Mas acho que em janeiro o Grêmio vende alguém, assim. Vende um dos garotos, vende. Everton, ou Pedro Rocha, ou Luan, ou Wallace, para fazer caixa, alguma coisa. O vestiário do Grêmio é uma mesa de bilhar, tá? A bola que está na frente da caçapa é o Luan. Atrás do Luan tem o Wallace. O Everton é a quarta ou quinta. Não, tudo bem. Pode fazer uma venda para o time de menor expressão também. Mas aí não dá o dinheiro. Aí não dá o dinheiro que o Grêmio precisa. O Grêmio, para vender, tem que ser exatamente algo que faça diferença no próprio que é clube, o que o presidente sempre cita, né, quando perguntado. Eu acho que nenhum jogador do Grêmio tem um valor, nenhum jogador do Grêmio tem esse valor aí. Futebol brasileiro. Que o Grêmio gostaria para encher o copo, tá? Nem mesmo o Luan. Tá? Agora, claro, conquistando uma Copa do Brasil, voltando para ser convocado para a seleção brasileira, aí daqui a pouco o Luan consegue atingir um status que seria bom para uma venda, né? Por enquanto eu não vejo isso. Eu não sei se, por exemplo, o Luan e o Wallace, eles são vendidos daqui a pouco para um grande clube da Europa, mas daqui a pouco são emprestados, né? Porque tem muito disso que acontece, né? Jogador acaba, eu vou citar aqui, Barcelona, Real Madrid, Manchester City e tudo mais, é comprado por esse clube, mas joga num clube de segunda linha da Espanha, Inglaterra. Ou já vai para um clube emergente com dinheiro. Mas o Leicester City da vida. Mas assim, quem pode, por exemplo, a adaptação... Quando a gente fala muito da adaptação do jogador que vem para cá, né, e demora para se adaptar, o inverso também é verdadeiro. Né? Daqui a pouco, se o jogador não tem o estofo necessário, ele vai primeiro se adaptar ao estilo de futebol europeu no outro clube. É que o treinador cobra, tanto que o jogador às vezes retorna e diz, qual foi a grande experiência que tu teve na Europa? Cultura tática. Verdade. Fora, o jogador tem que se adaptar a jogar. Esse troço de fazer o que ele bem entende dentro de campo, evidentemente, lá não rola, né, velho? Acho que o único que não vai ter essa situação só, Felipe, é o Gabriel Jesus, por exemplo, né? Contratado pelo Manchester City, ele deve ficar com o Guardiola para ganhar experiência, né? Para ganhar uma rodagem ali junto com o Guardiola. O Simon Bianchini tem mais uma informação com relação ao Everton. Fala, Simon. Não, é o seguinte, viu, Felipe? Até para ajudar no debate, na avaliação da comissão técnica do Grêmio, dos jovens que surgiram na base do tricolor, Everton, Luan, próprio Pedro Rocha, o Everton que tem a melhor capacidade de finalização entre todos os atacantes oriundos da base tricolor. Tá bom. Para te ver como tem que melhorar, né? Para te ver como o Pedro Rocha, por exemplo, tem que melhorar. Aliás, o Pedro Rocha, que, aliás, eu digo, e vocês são testemunhas, é o jogador que taticamente mais ajuda o Luan a jogar. Tu e o Renato. Tá? O Renato também acha isso. Agora, esse é o critério dele ser o titular. É que vocês já sabiam disso através de mim, e depois que o Renato corroborou, o Renato te ouviu, assim, né, Ribeiro? Te acompanhou, depois eu é que não tenho humildade. Eu não tenho essa pretensão, não tenho. Não, nenhuma. Mas é claro e óbvio que precisa de um trabalho de finalização, né? E não é culpa deles, eles vieram com a base equivocada. Então a gente sabe disso. O Renato chegou a citar isso aí numa entrevista coletiva, né, em relação à característica de Pedro e Everton dessa briga entre os dois. E ele falou, o Pedro defensivamente...
Pedro Rocha. Pedro Rocha. Agora me lembrou o Abel agora- Braga. Agora. Marcelo Pedro. Groi, todo mundo, toda hora que Cebolinha fala Everton. Marcelo Groi, fala Marcelo, pronto. Marcelo, Ribeiro Neto, não fico falando Ribeiro Neto toda hora. Falo ter- Francisco às vezes É até. verdade. Não, mas é que o verdade. Ribeiro Neto é uma grife, né? Mas em relação ao Pedro Rocha e ao Everton é isso. Fala só Ribeiro, tu sabe. O Renato tem a avaliação muito parecida com a gente, né? Que o Pedro Rocha defensivamente, por exemplo, ele recompõe melhor, ele participa de uma marcação um pouco melhor. E o Everton é aquele cara que pega a bola e arranca muito bem, né? É um jogador de muita velocidade. Então, por isso que o Everton, às vezes, para segundo tempo, é um jogador mais utilizado pelo Renato. Esse tipo de jogador é só para fora do país, cara. O Santos... Tudo Não, bem, o acho que não Santos tem tem, o não direito tem, de tentar, mas... Até porque não o vale a Santos pena. pode ser um adversário de Libertadores também, né? também. Para 2017. Não, né, Daniel? será? Com certeza será. Certo. Com certeza será. Então é isso. Tá confiante? E aí? Aí na boa, Não, Ribeiro. com certeza, ou o Grêmio vai ganhar a Copa do Brasil ou vai chegar no G7, tá confiante? Não, eu acho que o caminho tá bom para isso. O Grêmio né? tá com Mas duas a oportunidades. decisão do Grêmio jogar com os times titulares contra o São Paulo, Já indica essa como o preocupação. Renato já adiantou antes, infelizmente, ela é um divisor. Só que eu acho que o complicado Grêmio pro Renato. deixou contra o Sport, assim, criar uma gordura aí é que está. final, né? Se o Acho Grêmio que tivesse esse vencido o tropeço esporte, aí- poderia poupar contra o São Paulo. Exato. Agora, o que acontece? O Renato sabe disso e ele está correto, infelizmente. Quer dizer, ele vai botar os titulares contra o São Paulo. só um pouquinho. Aí, se ele perde Contra um o jogador... Sport, não tinha como jogar, é diferente. Como não tinha como jogar? Os caras podiam ter uma lesão, Ribeiro, inclusive correndo o risco de não Mas tu jogar não a acha final que da o Copa. mas esse aí time vai- que jogou contra o Sport é não que poderia tá- ter ganho, Daniel? Não, poderia ter ganho. mesmo com- Aliás, com essa as derrota ela preservações. só foi amenizada pela situação do Inter. Porque não teve a repercussão que deveria ter. O Grêmio jogou muito mal esse jogo. Acho que o time Muito que entrou, mal. acho que se acontecesse uma outra partida igual, o Grêmio teria mais chance de ganhar. É que o Grêmio entrou relaxado demais. Exato. Aliás, pessoal, eu já estou lendo nas redes sociais uma você certa lê? disputa. Eu leio, claro, óbvio, fui alfabetizado. Eu estou lendo uma disputa Grenal com relação à torcida em treinamento, em alentaço. Ah, a gente meu acompanhou Deus. no sábado um alentaço, vou chamar assim, não sei se a torcida do Inter chama dessa forma, né? Não, o Galetaço que se chama é a É torcida a do Grêmio, Não né? olha o Então problema. a torcida foi É o ao treinamento esquenta, internacional esquenta. para dar apoio aos jogadores. Mas E eu já aí- estou lendo nas aí é redes brabo. sociais quem levou mais. Quem levou mais torcida? Já tem um Grenal nesse sentido. Aí é brabo o negócio. Ah, mas até isso, Daqui a pouco nós vamos ter o Grenal, quem é que consome mais chimarrão? Aí é passa com o por Brito. favor. Aí o Brito é que vai Não, mediar. o Brito é o prêmio Paulo Brito. Ganhou o troféu Paulo mas tudo Brito. bem, eu acho legal isso aí, até porque quinta-feira, convenhamos, vai ser um jogo jogo casca. Sabe aquele jogo casca? Casca grossa, assim? Sim. É que se o Inter Bagulho não é doido, ganha, velho. Bagulho é se o Inter doido, não é isso ganha, aí. se o Inter não ganha esse jogo contra a Ponte Preta, o Inter já fica na avaliação assim, ó, virtualmente já rebaixado e animicamente rebaixado Eu acho que também, né? animicamente... Tu reerguer esses jogadores em 3 jogos com um resultado ruim na Tendo que quinta-feira, jogar em São Paulo tendo que contra jogar em o São Corinthians. Paulo na rodada E seguinte, é não muito difícil basta, recuperar. e Muito não difícil. basta o Inter fazer a sua parte. Não, mas o Quero Ribeiro, deixar bem claro. a tendência é de vitória do Santos. Santos joga na Vila tendência, eu Belmiro. não acredito mais em tendência nenhuma. É que eu acho que o Não, Inter para e aí. Vitória eles vão ficar trocando posição. Né? O Inter pode ganhar contra a Ponte Preta, o Vitória perde contra o Santos Aí na o Inter Vila. sai da zona. Só que o Inter enfrenta o Corinthians na próxima Vai fazer rodada uma guerra e o contra o Inter. Vitória enfrenta o Figueirense virtualmente já rebaixado. por Aí isso- pode trocar a posição de novo. Por Vai, isso que eu acho que na pode última ter a derrota do Vitória lá na Vila, jogar na Vila Belmiro. rodada. Na né? Vila. Isso. A vantagem é que com meia hora de jogo do Beira-Rio, o Inter já sabe o que aconteceu lá na Vila Belmiro e começa antes o jogo, 19h30. É uma vantagem se perder, porque se o Santos Não, faz mas- o mas aí tu tem crime, que correr, né? bate o pavor. Se o Santos Santos não faz o crime, se o se o Vitória faz o Vitória crime. fizer o crime, bate o Aí pavor daí, do por Beira-Rio. exemplo, na última rodada, o Inter pega um Fluminense que provavelmente vai estar brigando por Mas, viu, G6, mas eu quero G7. parar com isso provavelmente. Eu não sei. Os Mas a caras gente ficam tem que jogando analisar, assim. Ribeiro. Os caras ficam A gente jogando. tem que Ah, ver. então eu vou largar o programa, acabou o programa, Ribeiro. O Vou embora, Cruzeiro, então. mas o Cruzeiro quando vier, porque já tá livre e tal, vai vir amor e tal, não sei o quê. Ah, vai pegar o Fluminense, vai estar com a vida decidida. É tudo isso, pode ser, sobrenatural de Almeida. O Santa Cruz Nós não não queria podemos nada falar no isso, campeonato então. e vem aqui, o Inter não conseguiu ganhar do Santa Cruz, tchê. Nós Mas não nós ganhou, podemos- para aí. nós não Ganhou por podemos mais deméritos do falar próprio isso, então. Inter, não por méritos do Pô, Santa mas Cruz, então, né? e Nós não aí? podemos mais Mas falar daí isso. aí dá pra dizer Ei. que foi uma derrota do Inter, não foi um empate que o Santa Cruz foi lá com toda a gana e buscou. Nós não podemos falar mais isso? Não. Não, você pode falar o que você quiser, Não, porque se não Danielzinho. puder discutir, cara, o papo tá bom e tal, mas tem que ir no supermercado fazer Não. as compras. Pô, para aí, né, cara? Vai O que o Ribeiro mercado não quer fecha mais mais que se cedo. debata, ô, Ribeiro.
Provavelmente, sim, provavelmente. Existe isso no futebol, coisas na que projeção. Não tem nexo, não tem lógica. É que uma nenhuma. coisa é o Ribeiro. Uma coisa é o Vitória enfrentar o Palmeiras ainda tendo que vencer a sua partida para conquistar o título. Tá, e aí, Outra hora o time tá nem aí pro jogo. Tá me entendendo? Tu quer ver como a tendência que a gente vá pro discutir. intervalo e já volte com mais donos da bola. Quer ver como a tendência ocorre, Ribeiro? Estamos de volta com mais donos da bola. Não tivemos futebol nesse final de semana aqui no Brasil, mas na Argentina aconteceu algo que, claro, vai entrar para a história do futebol, a despedida de Diego Milito. Aí o detalhe, o River Plate... O que o tá fazendo ali de papagaio de pirata? Porque ele é fã do Diego Milito, eu vou explicar. Papagaio de pirata. O River Plate tinha um amistoso contra o Olímpia. O D'Alessandro pediu dispensa para o River Plate para participar dessa partida. A despedida de Diego Milito, mas não jogou. Não entrou em campo nem pelo River Plate, nem pelo Amigos e Diego Milito. Foi lá prestigiar o amigo. Como um homem de marketing que é, o pelo amor de sabe Deus. que ele faria muito mais sucesso. Pelo amor de Deus, um jogador com a biografia do Milito, o D'Alessandro tá lá e tu tá chamando o cara de marqueteiro. Mas por um pouquinho, por que ele não tá jogando? Pelo amor de Deus, isso é outra coisa, Ribeiro. Que outra coisa? Se o clube liberou, o problema é do clube. Que é isso. Tá. Não é. É que nem o Renato. Onde é que já se viu o Renato querer jogar futebol e não treinar o Grêmio? Vem cá, se o clube liberou, o problema é do clube, cara. Qual é o problema? Agora tu tá vendo uma baita de uma festa, tu vai avacalhar o Milito. E aí o Milito vai estar aqui em Porto Alegre, tu vai entrevistar ele depois. Quem? O Milito? Milito. Não, mas eu não tenho nada contra o Milito, parabéns pra Tem ele. contra o D'Alessandro, é isso? Não é que nem eu tô nem contra, parabéns pra mim, o D'Alessandro o cara é muito forte, cara. Esse gringo é forte, cara. Tem fã-clube do D'Alessandro aqui também ou não? Aqui falar mal do D'Alessandro... Eu não sei o que o D'Alessandro te fez, que tu não vê mais nada positivo no D'Alessandro. Não, o D'Alessandro que eu acho que ele tem que voltar pro Internacional para cumprir o seu contrato. Eu acho que ele tem que voltar. Aliás, quero mandar um abraço, aproveitar, né? Uma torcedora que está nos vendo aqui, me adora, já sei que ela me adora. Gostou. A Marina, ela é gremista, entendeu? Alô, Marina, um beijo para você, entendeu? Beijo, mozão. Sabendo que ela gosta de Ela gosta de ti, só que não. Hashtag só que não. Só... Fala, Simon. Rapidinho pro Ribeiro, que é metido todo a boleirão, que joga bem. O Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo, campeão olímpico, recordista, vai jogar futebol. A partir da metade do próximo ano, na pré-temporada do Borussia Dortmund, vai passar a fazer parte do elenco profissional. Viu, Ribeiro? Ele vai estar com 31 anos. Quem sabe tu ainda pode jogar bola, viu? Eu jogo muito, né? Tá largando a carreira o Bolt? Não, ele vai treinar. Se colocou para ele a possibilidade, né, de treinar no lateral, Borussia Dortmund. Ele vai fazer o treinamento. E aí? Na boa. Bom, e aí que eu tô dando Vai fazer a pré-temporada mais rápida de todos os tempos. Um abraço, voltamos amanhã. Tchau, tchau.